Salve, salve, Tatuano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Arthur. Esse vídeo aqui, então, é para nós darmos a continuidade aos nossos estudos de geometria e já vou passar a usar eles como vocês fazerem um trabalhinho para já valer nota, beleza? Assim como a gente combinou durante os nossas avaliações final de segundo trimestre, né? Então vamos lá. Aqui eu fiz um pequeno roteiro sobre o que vai ser esse vídeo para a gente conseguir se guiar um pouco, tá? Então, iniciando nossas atividades agora, eu vou iniciar com o que eu sempre pergunto para todos os meus alunos, né? Não sei se eu já perguntei para vocês ou ainda não, mas a pergunta é: qual que é a função de um matemático? Óbvio que a resposta já está na frente, mas se você fosse pensar, a maioria das pessoas responderia que é fazer conta. É claro que um matemático faz muitas contas, mas a função de um matemático é encontrar padrões e sistematizá-los, é claro, né? Então, o que o matemático faz? Ele olha para a natureza ou para figuras ou para números e tenta encontrar padrões. Por que padrões? Porque é a partir dos padrões que a gente consegue criar regras, criar leis. Quando a gente identifica um padrão, como por exemplo, eu vou dar o padrão mais bobo que tem, que é sempre que eu pego um lápis, levanto ele de uma certa altura e solto, ele vai cair. Sempre, todas as vezes aqui na Terra, não é? Se a gente estiver em cima da Terra. E aí isso a gente dá o nome de gravidade. Então, identifica-se um padrão e a partir desse padrão você cria leis, tá? O matemático, é claro que ele não faz isso com leis da natureza, ele faz isso com figuras, com números, com ideias abstratas, certo? E sistematiza no final. Dentro do ramo da geometria plana, que é o que a gente está estudando, né? O que o matemático faz? Ele estuda as figuras geométricas, né? Que a gente vai ver, que a gente está vendo, já começou a ver, né? E vamos continuar vendo. Suas congruências e seus pontos notáveis. O que é congruência mesmo? Vamos ver se vocês vão lembrar. Eu vou dar uma definição rápida. Congruência é semelhante, é parecido com igualdade, mas não é a mesma coisa. Igualdade é entre números, por exemplo, o número 2 é igual a 2, uma coisa meio óbvia, né? Isso é uma igualdade. Uma congruência se trata de duas figuras que têm todos os pontos em comum. Então eu posso catar duas figuras que têm todos os pontos de mesma distância, com os mesmos ângulos, colocar uma sobre a outra, elas vão ficar exatamente iguais. Então elas não são só simplesmente números iguais, são todos os pontos de uma figura geométrica são equivalentes, são iguais, né? Isso se chama congruência de figuras, né? No caso de figura plana. Se vocês não sabem disso, vocês me perguntam mais em sala que a gente conversa melhor. Aqui no caso, nós vamos estudar uma parte da geometria plana. Não, só lembrando, né? Nós já estudamos os ângulos, retas, pontos, a distância de ponto e reta, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, enfim, estudamos várias coisas. O que nós vamos estudar agora são as figuras geométricas, né? Não mais só ângulo e reta. Como é que funcionam as figuras geométricas? Ou, a palavra na matemática também que significa as figuras geométricas são os polígonos. O que é um polígono? Vem do grego essa palavra, tá? Se você separar essa palavra em duas, poli é muitos. Gono, no caso aqui, lados. Então, são figuras de muitos lados, ok? Então, para estudar essas figuras, nós vamos usar essa ferramenta aqui, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas, vamos lá. Quais figuras a gente consegue lembrar aqui no caso? Figuras geométricas, o que são? São triângulos, quadrados, trapézios, retângulos, losangos, pentágonos, hexágonos. São as figuras geométricas em si, certo? Aqui
nós vamos começar sempre pelos triângulos, que é a figura geométrica mais simples que tem, né? Não existe nenhuma figura geométrica de 2 lados. Para você ter uma figura geométrica, você precisa ter uma de 3 lados, que é o menor tamanho que tem, são os triângulos. E por que os triângulos são tão importantes? Porque eles são a base dos estudos das figuras geométricas de mais lados. Então, a partir das leis que nós vamos encontrar nos triângulos, você vai ver que a gente vai encontrar algumas leis neles, que são os padrões que a gente tinha falado lá em cima, né? Os padrões dentro dos triângulos. Nós vamos usar essas leis para identificar as leis dos quadriláteros, depois os pentágonos, os hexágonos e assim por diante, tá bom? Então, a gente usa as figuras mais simples para descobrir figuras mais complexas. Então, vamos lá. Antes de a gente começar o nosso estudo aos triângulos, vamos ver como funciona essa ferramenta que nós vamos usar aqui. Vocês farão o seguinte, vocês vão abrir o navegador daí, eu estou usando o Chrome aqui, e vocês vão digitar esse endereço aqui, tá? https://geogebra.org/geometry. É o site dessa ferramenta aqui, desse software que chama GeoGebra, que é um software para fazer coisas de geometria. Então eu vou abrir aqui para vocês. Não, peraí. Aqui. Então coloca lá, né? GeoGebra. O meu já está salvo, tá vendo? Lá em cima. Então já vou dar Enter aqui. Ele já vai abrir a página para a gente. Será que dá para mexer isso aqui? Não, tudo bem, vai ficar aí no meio do caminho. Bom, esse é o software, tá? Aqui é o campo onde a gente vai desenhar as figuras geométricas e fazer todas as relações que tem com elas. E aqui tem as ferramentas básicas. Tá vendo? Tem muito pouca coisa aqui. Você vai clicar aqui no mais. Na hora de você clicar no mais, vai abrir muitas ferramentas. E se quiser mais, tem mais aqui, tá? Só que por enquanto nós vamos ficar só nessas. Então, primeira coisa, vamos fazer um triângulo, tá? Para fazer qualquer polígono, você vai clicar aqui no polígono. Aí você vai desenhar os vértices, que são as quinas, né, do polígono. Então, eu vou desenhar 1, 2, 3. E para fechar, eu volto lá no A. Pronto, fechou. Temos um triângulo. Antes de a gente seguir em frente, nós vamos dar uma olhada nos elementos do triângulo. Eu provavelmente já vi isso com vocês na sala de aula, mas vamos retomar aqui. Todo triângulo tem 3 vértices, tá vendo? O vértice A, o vértice B e o vértice C, que são esses pontos aqui nas quinas. Temos os lados, 1, 2, 3 lados, e os ângulos formados aqui. Então tem esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Só precisa começar a aprender nesse software, né? Tem como eu saber quais são os tamanhos desses lados. Antes de qualquer coisa, né? Se eu clicar aqui no botãozinho mover, eu posso mover o triângulo, tá vendo? E fazer ele do jeito que eu quiser. Eu vou só mover ele aqui para deixar ele mais assim abertinho. Se eu quiser saber, por exemplo, o tamanho de um lado, não sei se vocês viram clicando aqui. Tem aqui, ó, a distância em centímetro. Quando eu clico no lado, ele aparece, ó, esse lado tem 7,1 centímetros. Esse 6,6 e esse 9,1. Se eu quero saber um ângulo, clico aqui, né? Aí eu clico entre duas retas, ele me forma um ângulo. Entre duas retas, ele me forma o outro ângulo. E entre duas retas, ele forma o terceiro ângulo aqui, né? Se tiver meio ruim de enxergar, você clica aqui no botão mover e segura só para conseguir enxergar melhor, né? O valor do ângulo aí. Coloca num lugar mais confortável para você enxergar. Você pode mover qualquer coisa, tá? Então tá aí. Ele está te mostrando o triângulo que a gente criou aqui, o tamanho dos lados, os 3 lados. Está mostrando os 3 vértices. Os 3 vértices, o A, o B e o C.
e os 3 ângulos, tá? Então, todo triângulo tem essas 3 coisas, né? Tem os ângulos, os vértices, os lados e os ângulos. Os ângulos, além dos ângulos internos, nós temos os ângulos externos. Como é que eu faço o ângulo externo? Você vai rolar aqui para baixo. Você pode ir fazendo devagar, tá, gente? Vai voltando o vídeo aí, revendo, vocês vão conseguir fazer. Clique em semi-reta. Aí você seleciona aqui, por exemplo, vou começar no A e vou até o C. Aí ele cria uma semi-reta, vendo que a reta continua reta? Óbvio, né? Continua reta aqui. De B até C e de A até B, sei lá. Escolhe o tanto que vocês quiserem. Aí nós temos... só um minutinho. Deixa eu apagar só essa primeira aqui que eu fiz. Para apagar, é só você clicar aqui no botão apagar. Tá vendo? Cliquei aqui, selecionei. E clico no que eu quero apagar. Tá vendo? Apaguei uma semi-reta. Eu vou fazer essa semi-reta, na verdade, começando de C para A. Tá? Só mudar o lado para ficar mais bonitinho. Vou mover aqui esse B para cá. São só detalhes, tá, gente? Depois vocês... O que é um ângulo externo aqui? Que foi o que eu estava querendo mostrar para vocês. Clico aqui no ângulo de novo. O ângulo externo é o ângulo formado... Só puxar para cá. Entre uma das paredes do triângulo, né? Uma dos lados do triângulo, com essa semi-reta aqui, que for como se fosse o outro lado do triângulo, só que seguindo reto, para fora do triângulo, né? Esse ângulo formado aqui se chama ângulo externo. Aqui tem outro e aqui tem outro, tá? Já vão prestando bastante atenção no que eu estou fazendo, porque vocês vão ter que fazer exatamente isso que eu estou fazendo, tá? Vou fazer os outros 2 ângulos externos aqui, né? Deixa eu fazer aqui, cadê ângulo? Clica na reta e na outra reta, na lateral. Repara que eu sempre começo pela semi-reta, ó. Clica na semi-reta e na lateral. Aí ele forma. Se você clicar na lateral e depois na semi-reta, ele vai fazer um outro ângulo aí. Então sempre segue exatamente do jeito que eu estou fazendo, tá? Qualquer dúvida me chama pessoalmente aí que eu vou estar auxiliando todos vocês. Vamos lá então. Então repara, eu tenho agora, vamos olhar os elementos de novo. Os ângulos, os vértices A, B, C, os lados do 7,1, 6,6, 9,1. É claro que os lados, aqui nesse caso, são esses valores, mas pode ser outros. Os ângulos internos. Deixa eu até colocar esse aqui mais para dentro. Saber que é interno. E os ângulos externos. Beleza? Então, ângulo interno e externo. Esses são todos os elementos do triângulo. Então, depois que você terminar o que a gente acabou de fazer aqui, você segue o vídeo, tá? Seguindo o vídeo, o que nós vamos fazer? Deixa eu seguir aqui o roteiro, né? Vemos os elementos. Vamos ver agora a relação entre os ângulos internos do triângulo. Eu vou provar na lousa que isso é verdade, mas eu queria mostrar isso aqui geometricamente. Ele vai fazer o cálculo. Tá vendo que aqui eu tenho as ferramentas para eu desenhar, para fazer o desenho. Aqui tem ferramentas para fazer cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer um cálculo aqui. Eu vou somar todos os ângulos internos do triângulo. Então, eu vou somar esse ângulo aqui, com esse aqui, com esse aqui. Então, você clica aqui embaixo, vamos fazer uma soma. Qual que é o valor desse ângulo aqui? Ah, vou colocar aqui 82,8. Não, você não vai fazer isso. Procura aqui nessa lista, tá vendo? Tem uma lista aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, que são os vértices.
Aqui é uma reta, outra reta, outra reta. Aqui são os ângulos, tá vendo? Então repara, ó, esse ângulo que ele está chamando de alfa é 82,8, que é exatamente esse. Então tá vendo? Esse ângulo aqui no programa se chama alfa. O 50,8 no programa se chama beta, que é uma letra grega, tá? Todas essas são gregas, aliás. E essa aqui, 46,4, no programa se chama gama. São as 3 primeiras letras gregas, que é o equivalente do ABC nosso. Alfa, beta e gama. Então, como que eu vou fazer o cálculo? Eu vou usar essas letras. Como assim, professor? Clica aqui. Aqui no cantinho, ó, tem um tecladinho. O nosso teclado não tem alfa, beta e gama. Então, você vai clicar aqui, nesse teclado, e você vai vir aqui, ó, nas letras gregas. Oh, caramba, que delícia, hein? Deixa eu diminuir a tela aqui para conseguir. Vocês não precisam fazer essa parte, tá, gente? Só porque tá aqui. Então eu vou clicar o alfa. Olha lá, apareceu o alfa. Mais beta mais gama. E aí você aperta Enter. Olha só o que apareceu. É isso aqui que é o interessante. Se eu somo os 3 ângulos internos, ó, o alfa, que é esse aqui, o beta, que é esse aqui, e o gama, que é esse aqui, olha quanto deu, 180. Mas será que sempre dá 180? Vamos ver. Deixa eu mudar esse triângulo. Lembra que se eu tiver aqui na função mover, eu posso alterar o triângulo. Então, ó, eu vou puxar o triângulo para cá. Alterei pra caramba, concorda? E olha quanto continua dando alfa mais beta mais gama. 180. Mas sempre vai dar isso, professor. Vamos ver? Vou mexer para cá agora. Mudei pra caramba o triângulo. E olha aqui, 180. Então, você pode fazer até um triângulo pequenininho, assim, você não vai enxergar nada aqui direito. Mas olha aqui, a soma quanto está dando? 180. Então, daqui a gente tira a primeira relação entre os triângulos internos. Entre os ângulos dos triângulos internos. Não. Entre os ângulos internos de um triângulo. Essa é a palavra certa. Sempre a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Ok? Sempre vai ser 180. Então aqui, vou até colocar aqui em negrito. Soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Tá? Então foi a primeira relação, foi o primeiro padrão. Lembra que o matemático acha padrões? É o primeiro padrão que nós encontramos dentro de um triângulo. Então a soma dos ângulos internos é sempre 180. E os ângulos externos? Vamos fazer a soma dos ângulos externos? Então quem são os ângulos externos? Está dizendo aqui, ó, 101,6. Procura aí, ó, aqui o 101,6, ó. Esse aqui ele está chamando de delta, outra letra grega, tá? Eles sempre usam letras gregas para os ângulos. O epsilon é esse aqui. E o 125,7 é esse aqui, que eu nem sei o nome dela. Então vamos fazer a soma dos 3 ângulos também. Então vamos colocar aqui de novo o botão ali, né? Vamos diminuir aqui para eu poder enxergar. Então vamos pegar o delta mais o epsilon. Coloquei o certo. Mais
esse aqui. Você nem falou o nome dele. Quanto que deu? Olha só, minha gente. Então, somei os ângulos externos agora. Repara aqui, deixa eu fechar aqui. Agora eu somei os ângulos externos. Tá vendo? Somei os 3 ângulos externos. Esse, mais esse. Deu 360. Que lindeza. Vamos mudar o triângulo para ver o que acontece? Então, ó, arrasta. Olha só o que aconteceu com os ângulos externos. 360. Arrastei. Olha os ângulos externos. 360. E os ângulos internos continuam 180. Então, qual que é o segundo padrão que encontramos nos triângulos? Vou escrever aqui. Vou colocar em negrito também. Soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Então, reparem que só analisando aqui essas duas relações, a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos, nós já encontramos duas relações que são sempre iguais. Repararam que nós mudamos o triângulo, mexemos nele e ele sempre manteve esses dois valores. Agora, será que nós temos uma relação entre ângulos internos e externos? Tipo assim, misturar os dois? E a resposta é sim. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar esse ângulo aqui com esse. Por que, professor? Vamos ver. Então, ó, eu vou somar o alfa com o beta. Alfa e beta, tá? Vamos lá. Somando alfa mais beta. Enter. Olha o que deu. Então, ó, esse ângulo aqui mais esse daqui deu 130,3. Opa! Aqui tem 130,3. Então, esse ângulo externo é igual a esses dois, a soma desses dois internos, os dois opostos. Será que sempre é verdade? Vamos mudar para ver. Mudando o triângulo. Tchan. Então, ó, a soma dos dois ficou igual a 73,1. E quanto está dando o ângulo externo aqui agora? 73,1. Meu Deus, será que sempre vai dar certo? 140,9, 140,9. Então, olha só. A terceira relação dessa aula é que a soma de dois ângulos a soma de dois ângulos adjacentes, né? Um do lado do outro aqui. Não, desculpa, isso não é adjacente. Soma de dois ângulos de um triângulo é exatamente igual a soma dos dois ângulos internos de um triângulo é igual ao ângulo externo oposto, tá vendo? Ó, esse e esse valor somados dá o valor do ângulo externo oposto, tá vendo? Lado oposto. O oposto é sempre outro lado. Esses aqui são adjacentes. E funcionaria se você tivesse somado esse com esse valor com esse valor, já dado esse. Se tivesse somado esse com esse, teria dado esse. Faça um teste para vocês verem. Eu somei esses dois, para o vídeo não ficar muito mais longo, que já está enorme. Eu somei esses dois e deu o de cá, 137, tá vendo? 137. Se você somar esse com esse, vai ver que vai dar esse. E esse com esse vai dar o oposto aqui. Então, vamos marcar lá a relação. Soma de dois ângulos internos
de um triângulo é igual ao ângulo, ao seu ângulo externo oposto. Coloquei até em letra maiúscula para vocês lembrarem que... Oh, caramba. Para vocês lembrarem que tem que ser o ângulo oposto, tá? Não é o ângulo, não é o ângulo externo adjacente. Esse é o ângulo externo oposto. Então, pessoal, só para finalizar essa aula que já está bem extensa, função da matemática, encontrar padrões nas figuras geométricas, que são os polígonos, né? Nós estudamos que todos eles têm vértices, lados e ângulos internos e externos, não só os triângulos, os outros polígonos também têm, a gente vai continuar estudando isso mais para frente. E no caso do triângulo, nós estudamos uma relação dos ângulos internos, uma relação dos ângulos externos e uma relação entre ângulos internos e externos. Une os dois, né? Então, o que nós vimos experimentalmente, né, utilizando o software GeoGebra Online? Que a soma dos ângulos internos é sempre 180 e a dos ângulos externos é sempre 360 e a soma de dois ângulos internos é igual ao ângulo externo oposto. Enfim, depois de assistir essa aula, eu queria que vocês fizessem exatamente o que eu fiz aqui, tudo isso, fazer esse triângulo desse jeito, com todos esses ângulos, com esses três somas aqui, tá? A soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, a soma de dois ângulos internos para mostrar que dá o ângulo externo. Não precisa fazer com todos, só uma soma só aqui, tá? Desse aqui só uma. E aí, quando você terminar isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no cantinho, tá vendo? O menu principal, clica aqui. Aí você vai colocar assim, baixar como. Clica aqui. Você vai colocar assim, baixar como GGB. GGB é o arquivo do GeoGebra, tá bom? É o arquivo que eu vou usar para abrir, para ver se vocês fizeram direitinho. Você vai clicar aqui, aí você vai salvar com o seguinte nome. Apaga isso aqui, coloca seu nome, no caso aqui Arthur, na verdade coloca série primeiro. Não, a série eu vou saber porque vocês estão... Coloca seu nome e coloca... Qual foi essa aula, né? Porque eu esqueci de falar. Não sei se nessa semana ainda ou na semana que vem eu vou lançar um outro vídeo falando sobre os pontos notáveis, que foi uma coisa que eu ainda não falei. Vocês vão ter que fazer também. Mas só por essa aula você coloca assim, o seu nome, no caso aqui eu estou colocando o meu, né? Arthur. E aí a gente coloca assim, relações ângulo, sei lá, não, vou colocar ângulo só. Relações ângulo. Tá bom assim, vai. Tá bom assim. Relações ângulo. Só para você ver de qual assunto que é. Então coloca lá seu nome, isso aqui e coloca gravar. Aí ele vai pedir um lugar para você salvar. Para os alunos que são do Virgílio Salata, vocês têm, isso aqui é meu computador, né? Eu estou fazendo isso em casa. Vocês têm uma pasta de compartilhamento. Vocês vão salvar dentro dessa pasta de compartilhamento, que depois a Daiane vai passar os arquivos que vocês fizeram para mim, para eu poder corrigir e dar nota. Para os alunos do Mouzinho, que estão vendo esse vídeo também, vocês vão salvar em algum lugar lá no computador e me enviar dentro do... Como é que chama aquele? Do Google Sala de Aula. Ou me mandam por e-mail, tá? Uma das duas coisas. Sempre com seu nome, tracinho, relações ângulo. Clique em salvar e pronto. Ele já vai salvar aqui embaixo, ó. Salvou, tá vendo?
é esse arquivo que vocês vão mandar para mim. No caso aqui eu salvei na minha área de trabalho. Aqui, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Muito obrigado por ter assistido. O vídeo ficou meio extenso, 30 minutos, é bastante tempo. É por isso que eu reservei não só um dia para vocês, tá? Mais de um dia. Se vocês tiverem aqueles fones de ouvido, os dois fones de ouvido funcionando, compartilhe com amigos, vocês assistirem juntos para fazer juntos. Aqueles colegas que têm computador em casa e conseguem fazer esse trabalho em casa, eu vou pedir para que cedam um computador para aquelas pessoas que não têm, tá? Quem puder assistir ao vídeo no celular também é uma opção, e depois faz utiliza o programa lá, o GeoGebra, no computador, é claro, né, no computador da escola para me mandar. Enfim, tem várias opções, tá? Desculpa o tamanho do vídeo, espero que o som dessa vez tenha ficado melhor. Se não ficou, vocês me avisem que eu regravo para aumentar o som, tá certo? E qualquer dúvida me chamem pessoalmente que eu vou conversar com vocês, tá? Combinado? Então é isso, vocês tenham um bom proveito, estudem bastante e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.